Capítulo 3, versículo. Amém? E diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, sem que lhe alguma, nem se lhe de pasto, e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano e de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Amém? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Altíssimo Deus, Senhor, em teu nome, meu Pai, eu te agradeço por essa grande oportunidade e peço, meu Pai, nos abençoa nesta noite e nos dê a palavra através do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos titular essa mensagem, com o arrependimento de Nínive. Amém? Eu creio nessa mensagem para aqueles que estão na casa do Senhor há algum tempo, conhece essa palavra. E nós vimos pela palavra de Deus, irmão, que a própria palavra diz, quem é o homem, que pode, irmão, se esconder do Espírito de Deus? Quem é o homem que pode, não é verdade, escapar da face do Senhor? É verdade. Nós vimos nessa mensagem que Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. Qual era a ordem que Deus havia falado para Jonas? Deus disse: olha, Jonas, vai até a cidade de Nínive e pregue contra aquela cidade, porque o pecado daquele povo, já está cheirando mal a narina do Senhor. Aquele povo fazia todo tipo de pecado, e o Senhor havia falado para Jonas que dali a 40 dias ele iria destruir aquela cidade. Jonas recebeu esse recado de Deus, e como ele era um profeta meio medroso, ele saiu, ao invés de pegar um barco que fosse a caminho a Nínive, ele pegou um barco para caminho a Tarsis, outro lugar, imaginando ele que ele poderia fugir da presença de Deus. Mas como eu falei para os irmãos, quem poderá fugir da face do Senhor? A palavra de Deus diz: Senhor, para onde esconderei de ti, se até mesmo nas trevas tu me vê? Então não tem para onde o homem se esconder. E a Bíblia mostra para nós que ali ele esteve naquele barco, e diz que ele foi para a parte de baixo do barco. Mas o Senhor ali naquele barco mandou um grande vento, um vento muito forte. Os marinheiros que estavam no comando do barco, eles não conseguiram, fazer com que o barco parasse. E eles estavam sentindo que se continuasse da maneira que estava, aquele barco iria se afundar. Porque a Bíblia diz, irmão, e a Bíblia não mente, ele havia recebido uma ordem de Deus, que era para ele ir lá falar para aquele povo, e ele se escondeu. E aquele barco, irmão, quase chegou a pique.
Diz a palavra que aqueles homens descarregaram alguma mercadoria que tinha ainda no barco. Mas chegando o marinheiro até o galpão, viu Jonas e perguntou para ele: o que tu fazes aqui? Qual é a sua descendência? E ele disse: eu sou hebreu e eu temo Deus vivo. E ele disse para Jonas: como é que tu dorme? Você não está tendo medo desse barco que já está quase indo a pique? Já está quase se afundando? E Jonas ali percebeu que era a mão de Deus que estava sobre aquele barco. Jonas ali percebeu que era a mão de Deus. E ele disse: olha, o culpado disso sou eu. O culpado desse barco está desse jeito, sou eu. E o marinheiro disse: e o que eu faço com você agora? E Jonas disse: me joga no mar. A Bíblia diz que jogaram Jonas sobre o mar. Assim como jogaram, o barco voltou à abundância. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Muitos acham que essa história não é real. Mas isso é o plano de Deus. Que Deus teve misericórdia de Jonas ainda. E ele estando lá, no ventre daquela baleia, Deus fez com que, não é? A baleia voltasse. Ou melhor, vomitasse Jonas. E vomitou Jonas. E Jonas pediu 1001 perdão para Deus. E ele disse que ele iria chegar naquela cidade. E é aí que entra essa mensagem, que diz que quando ele começou a pregar naquela cidade, para a cidade se arrepender, logo aquela notícia chegou para o rei. O rei, sabendo disso, que aquela cidade, num prazo de 40 dias, poderia ser destruída, o rei já logo mandou o povo se arrepender e proclamou um jejum. E disse nesse jejum que não era nem para animal, nem para ovelha, nem para boi, para comer. E era para o povo se vestir de saco. O próprio rei tirou a veste real e se vestiu de saco. E começaram a fazer o jejum. E se arrependeram, pediram perdão. E olha o que a Bíblia mostra para nós, ó. Que coisa maravilhosa. Aí ele diz, mas ele diz aqui no 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele diz: e Deus viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não o fez. Glória a Deus. Viu? Para terminar, aí diz aquele versículo que diz: olha, se o meu povo que clama pelo meu nome, ele fazer o quê? Orar, se converter, se humilhar. Olha aí as coisas que hoje muitos crentes não fazem. Se convertam. Jesus quer que nós seja a pessoa convertida. Não é verdade? Se converta de verdade. Se humilha, seja humilde. Não seja, não é eu sou assim, eu faço assim, não. Seja humilde. Tá vendo? Saia do mau caminho. Olha, o crente não pode andar em dois caminhos. A Bíblia diz: ou então nós vamos amar um e odiar o outro. Então o crente tem que andar no bom caminho. Aí o Senhor continua dizendo que eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Glória a Deus. Em outras palavras, se a gente sair do mau caminho, se a gente se converter, se a gente se humilhar, o Senhor também vai fazer a mesma obra que ele fez com o povo de Nínive. Que se
arrependeu e reconheceu que eles estavam errados. Eles estavam roubando, eles estavam fazendo tudo errado. Mas a partir do momento que eles se converteram, que eles se vestiram de saco e reconheceram Deus como Salvador, o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer. E sarou aquela terra. E assim é nós. Por isso, irmão, nunca é tarde para nós se arrepender. Nunca é tarde para nós se humilhar. Nunca é tarde para a gente ter um crente de verdade. Olha, irmão, eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo. Porque tem muito crente no outro crente. Tem um corinho que nós cantávamos assim, ó: se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E assim, irmão, glória a Deus, eu estou indo para Canaã. Eu estou servindo a Cristo. Então, o que me separará desse amor? Nada. Eu estou olhando para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Que Deus assim abençoe. E nós vamos dar início à Santa Ceia. Amém?